Quais os tipos de células? Você já se perguntou sobre isso? Realmente são vários tipos, porém nós temos uma classificação de duas células apenas, bem simples, bem básicas. Beleza? Vamos observar cada uma e vamos ver suas diferenças. Para estudarmos as duas células, eu preciso entender primeiro que uma célula ela apresenta estruturas básicas. Primeiro, membrana plasmática, que é o seu envoltório. Segundo, o citoplasma, que é o seu conteúdo. Beleza. Para finalizar essas estruturas, eu tenho uma terceira estrutura também importante, que é o chamado ácido nucleico. Tudo bem? Segundo Oparin Haldane, as suas hipóteses da Terra primitiva, eles sugeriram que ao primeiro ser vivo ele teria vindo justamente de uma estrutura bem simples, que seria um aglomerado de moléculas orgânicas proteicas em volta de uma membrana de água. Olha lá qual é a ideia deles. Segundo eles, essa estrutura ou essa simples estrutura orgânica em volta de moléculas de água, ela geraria o que nós conhecemos hoje como célula. Traduzindo, Oparin e Haldane já estavam falando sobre o que é uma célula hoje, uma membrana plasmática e o seu conteúdo interno. Não podemos esquecer que tendo esse conteúdo interno, que é o chamado citoplasma, nós também temos o chamado ácido nucleico. E o ácido nucleico é o que nós conhecemos como DNA e o RNA, beleza? Nós vamos estudar isso separadamente depois, mas primeiramente eu quero que vocês identifiquem. Para uma célula ser célula, ela tem que ter basicamente o quê? Membrana plasmática, citoplasma, que é o seu conteúdo interno, e dentro desse conteúdo o material genético, que é o ácido nucleico, DNA e RNA. Show! Vamos passar adiante. Antes de classificar as duas células, eu quero primeiramente levar em consideração dois sistemas de classificação, beleza? O primeiro, de 1990, de Ouse, mais ou menos essa pronúncia, ele disse o seguinte, temos 3 grupos de seres vivos, ou no caso 3 grupos de células iniciais, que seria ali a ideia das ordens, ok? Essas ordens seriam todas vindo de um ancestral comum, gerando 2 grupos, primeiramente bifurcando, ok? Uma dicotomia, gerando ali as procárias, que nós vamos chamar de células procariontes. Quem são as procariontes? Aquelas que vão simplesmente apresentar a membrana, citoplasma e o tal de núcleo. Só que lembrando, é apenas o ácido nucleico sem carioteca. Esse é um outro detalhe que eu vou explicar depois. Beleza. Por outro lado, você observa o grupo das eucárias, que são as eucariontes que nós conhecemos hoje, ou seja, aquelas que apresentam membrana, citoplasma e o núcleo definido, traduzindo, tem um material genético em volta de uma membrana nuclear que nós conhecemos como carioteca. Também vou explicar depois sobre isso. E junto desse grupo, ao lado desse grupo, paralelo a ele, nós temos as arqueobactérias, as arqueias. Simplesmente são grupos que eu também considero como bactérias, ou seja, são bactérias, só que arcaicas, olha lá o nome, arqueias, arcaicas, que são conhecidas como extremófilas, traduzindo. São bactérias que vivem em ambientes inóspitos, ambientes com alta temperatura, alta salinidade, alta pressão. Dependendo do ambiente, elas vão ser algum tipo ou algum grupo de arqueias. Beleza? Qualquer coisa, dá uma pesquisada aí, dá uma analisada e a gente vai trazer outros assuntos depois. Show! O segundo grupo de sistema de classificação, ou no caso, o segundo sistema de classificação que nós vamos observar agora, é o de Cavalier e Smith. O que ele fez? Em vez de transformar em 3 domínios, como fez o Ouse, ele apenas dividiu em 2, que no caso aqui seriam os eucariotas ou os eucariontes e os procariontes mais abaixo. Você vai observar na figura ao lado, ok? No caso dos procariontes ou procárias, ele seria apenas ali a ideia do reino Monera, onde você tem as bactérias propriamente ditas. E aí depois a gente observa essa classificação de bactérias. Ok. Em cima você tem as eucárias ou os eucariontes, só que eles estão divididos em reinos. E aí você vai observar reino animal, vegetal, o fungo, você vai estar observando os cromistas e os protistas. Se você observar as antigas classificações que nós já estávamos acostumados, você ia observar apenas 5 reinos, Animal, vegetal, fungo,
protista e monera. E agora a gente está observando que esses mesmos reinos existem, surgindo agora o cromista e fazendo uma separação do monera em relação aos outros 5. Ok? No caso, os outros que estão lá nos eucariontes. Beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte. Então, resumindo a brincadeira, tanto Owlsy quanto Cavalier Smith, eles observaram que existem ali alguns grupos por uma questão de estrutura. Se você parar para observar, Owlsy, ele pegou 3 domínios, tudo bem? Só que o domínio de Arqueia e Procária, eles se resumem basicamente a mesma coisa, só não comportamento ambiental, que a gente não vai tratar disso. Mas se você parar para observar Cavalier e Smith, ele tem 2 grupos, mais resumido, que no caso seria eucariontes e procariontes, e é essa a nossa classificação. E é aí que nós vamos entrar agora. Vamos lá. Recapitulando aqui algumas informações, tudo bem? Eu falei para você o seguinte, segundo o Owlsy nós temos 3 grupos ou 3 domínios. Segundo o Cavalier Smith, nós temos apenas 2 domínios. E por que ele está levando em consideração só esses 2 grupos? Porque basicamente a célula, como eu falei anteriormente, ela tem que apresentar o quê? Membrana, citoplasma e o material genético. Beleza. As procariontes elas vão ser dessa forma, elas vão apresentar aí, pode observar na figura, que ela vai apresentar apenas o quê? Membrana plasmática, o citoplasma internamente, que é o material gelatinoso, tá? Conteúdo interno, e dentro desse conteúdo também o material genético. Tudo bem? Esse material genético é o chamado DNA, é o ácido nucleico, e ele vai estar espalhado dentro desse ambiente. Pronto, simplesmente a primeira das células que nós estamos observando, primeiro tipo de célula, célula procarionte. Show! Agora vamos para a próxima. Ainda considerando o sistema de classificação de Cavalier-Smith, nós temos um segundo grupo que seria as eucariontes. O que são as eucariontes? São células que vão apresentar basicamente o que nós já falamos: membrana, citoplasma e o ácido nucleico. Porém, agora a gente vai observar que além de membrana e citoplasma, esse ácido nucleico vai apresentar uma estrutura extra chamada de carioteca, em alguns momentos também conhecida como membrana nuclear, cariomembrana. São nomes que podem aparecer na prova de vocês têm que estar observando sempre. Então, qual é a diferença agora? A gente está observando que tem um material genético, no caso DNA, dentro de um compartimento. Então, essas eucariontes, olha lá, o eu de verdadeiro, atual, moderno, reorganizado, ela está mostrando uma estrutura reorganizada na parte de dentro dela. Tem o citoplasma, tem o conteúdo interno, gelatinoso, materiais e tal, porém ela também tem uma terceira estrutura, que é a carioteca, e dentro da carioteca isolando o material genético. Então, esse material genético, em algumas provas, podem aparecer questões que vão citar a ideia de que o conteúdo genético, as informações, elas estão isoladas do ambiente. Verdade. Nesse caso agora, você está observando que o material genético está isolado do ambiente externo por 2 membranas, tanto a membrana plasmática quanto a carioteca. Então, beleza? Fechando nossa ideia inicial. Qual é a nossa classificação? Quais são os tipos de células que nós conhecemos? As procariontes são as mais simples, membrana, citoplasma, material genético espalhado, difuso. E segundo, nós temos as eucariontes que vão apresentar membrana, citoplasma, material genético em volta da carioteca, beleza? Que deixa ela mais organizada, em vez de estar espalhada, difusa, ela está concentrada, organizada, compartimentalizada. Seriam essas palavras que podem aparecer na prova de vocês. Beleza. No caso agora, eu tenho que observar que as diferenças básicas entre as procariontes e as eucariontes começam pelo nome. Primeira situação, procariontes. Esse pro é anterior. Então eu vou levar em consideração que elas são células bem mais simples, bem mais primitivas. Tanto é que elas vão apresentar membrana, citoplasma e material genético. Olha lá, o mais importante, espalhado dentro do citoplasma. O material genético ele não estará organizado. Tanto é que em algumas provas, esse material genético, quando ele entra em processo de duplicação, ele é realizado no próprio citoplasma. Então não existe ali uma separação das coisas. Todas as reações vão ocorrer ali dentro do próprio citoplasma, junto ao DNA. Ou seja, o DNA está se duplicando ali dentro. Show! Agora,
Vamos observar as eucariontes. O que tem de importante no eucarionte? Começa pelas estruturas, membrana, citoplasma, essa terceira estrutura que vai fazer muita diferença na nossa vida. Por quê? Porque a membrana nuclear ou carioteca ou endomembrana, que nesse caso endomembrana nuclear, ela vai se apresentar derivada da membrana plasmática. Isso eu vou contar uma história depois sobre isso na chamada hipótese endossimbiótica ou endossimbiótica. Tudo bem? Mas isso é só depois. Voltando. No caso das eucariontes, nós vamos observar que elas vão apresentar membrana, citoplasma e o material genético em volta da carioteca. Só que essa carioteca ela está delimitando o material genético, deixando ele mais organizado para que ele não se espalhe. Então, as primeiras reações relacionadas com duplicação do material genético se dá dentro da carioteca e não no citoplasma. Posteriormente, esse material genético duplicado ou esse material genético transcrito, ele é repassado para o citoplasma através da membrana plasmática. Vamos recapitular aqui uma situação. Procariontes vão apresentar o chamado núcleo disperso, o núcleo difuso, espalhado. Estou deixando bem claro essas palavras, tudo bem? As eucariontes vão apresentar o quê? O chamado núcleo organizado, o núcleo delimitado pela carioteca. Então, lembre-se, cuidado. Já vi várias questões de vestibular que falavam o seguinte, ó, a procarionte não apresenta núcleo. Bom, ela apresenta, porque o que a gente chama de núcleo é o centro de informações genéticas da célula. Ela tem um núcleo, só que esse núcleo ele é espalhado no citoplasma, já que não existe delimitações por uma membrana interna. Beleza. Nas eucariontes, você tem ali uma organização. Então, o material genético está dentro da carioteca, tudo bem? Tudo que ocorrer dentro da carioteca depois é passado para o citoplasma. Então, você também tem o núcleo, só que agora um núcleo organizado, um núcleo delimitado. Por favor, cuidado com isso em prova. Tudo bem? Fechou! Beleza? Galera, muito obrigado se você chegou até aqui, espero que tenha entendido. Se precisar, assista novamente o nosso vídeo. E mais importante, você chegou até agora, por favor, deixa seu like, se inscreva e compartilha com os amigos, porque isso vai ajudar o canal. Bacana a gente preparar mais materiais melhores e mais trabalhados, mais evoluídos para ajudar você, beleza? Um abraço a todos, beijão de coração. Show!